Muito obrigada. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, senhores e senhores deputados, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa pela oportunidade dada para a apresentação e discussão das linhas de ação governativa para o ano 2020. Nesta área dos assuntos sociais e cultura. Permitam-me agora apresentar as ideias e as prioridades da nossa pasta. A nossa secretária é responsável pelos assuntos relacionados com a vida da população, como saúde, educação, ação social, segurança cultural, desporto e turismo, que são áreas importantes e intimamente ligadas ao desenvolvimento de Macau. Desde o retorno da pátria, de Macau à pátria, graças à máxima garantia do princípio de um país, dois sistemas e aos esforços conjuntos de toda a população, a educação e a formação de quadros locais alcançaram resultados, bem como o bem-estar da população e os benefícios sociais registraram um aumento. Entendemos que a população tem novas expectativas sobre o novo governo, pelo que temos de ter também novas ideias e objetivos de trabalho. Simultaneamente, em cumprimento do princípio governativo de sinergias e avanço, mudanças e inovação lançado pelo chefe do executivo, em resposta às exigências colocadas pelo desenvolvimento da RAM e novos anseios da população local, iremos reforçar a responsabilidade e a valorização da população, liderando a nossa equipe para servir melhor a população e envidar os esforços para criarmos um modelo de governo de prestação de serviço para o bem-estar da população. Ao mesmo tempo, aproveitando as oportunidades oferecidas pelo desenvolvimento da Grande Bahia e da Iniciativa Nacional de uma Faixa Rota, bem como para um desenvolvimento a longo prazo, iremos inovar as várias políticas, iniciando pela formação de quadros, assuntos relacionados com os jovens e a educação, no sentido de criar uma base sólida para o desenvolvimento sustentável. No intuito de recolher a opinião pública para que as linhas se ajustem às necessidades da sociedade, através de diferentes formas, escutamos as opiniões dos sectores, reunindo as sugestões apresentadas pelos residentes para servir de referência à governação. Por outro lado, para responder à pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus e às necessidades de recuperação econômica e social, procedemos ao aperfeiçoamento e ajustamentos das medidas governativas para o corrente ano. A seguir, permitam-me apresentar as nossas ideias principais. Primeiro, empenho contínuo nos trabalhos de prevenção e controle da Covid-19 e de recuperação após a epidemia. Segundo as palavras da Sua Excelência, o Senhor Chefe do Executivo, a Covid-19 representa um grande desafio para um enorme desafio e um enorme teste para o novo governo e a sociedade. Esta matéria é uma responsabilidade nossa para sob a liderança do chefe do executivo e esforços desenvolvidos pelos diversos sectores, o governo ativou atempadamente o rigoroso mecanismo de prevenção e controle em resposta à ameaça à saúde pública, tendo lançado vários planos de fornecimento de máscaras a residentes de Macau, ajustando oportunamente as restrições de entrada e saída, as medidas de quarentena expostas fronteiriços e de isolamento, de acordo com as disposições da Lei de Prevenção, Controle e Tratamento de Doenças Transmissíveis e a evolução epidêmica, bem como foram adoptados medidas específicas em estabelecimentos de entretenimento, atividades públicas, tratamento de doenças e na sensibilização junto da comunidade, no sentido de garantir a existência suficiente de instalações médicas, equipamentos de proteção individual, medicamentos e recursos humanos. No entanto, a atual situação epidêmica no exterior continua a ser grave. Deste modo, os atuais problemas da vida da população vão centrar-se na prevenção e controle eficaz da epidemia e no regresso à normalidade da sociedade o mais rápido possível. Desta maneira, vamos tomar as seguintes medidas. Como tarefa prioritária, iremos combater eficazmente a epidemia através dos sistemas de saúde. Continuaremos a acompanhar de perto a evolução epidêmica e a desempenhar um papel de coordenação e de resposta a partir do controle da epidemia, diagnóstico e sensibilização da comunidade. Tomar medidas de prevenção e controle epidêmico, tais como continuar a reforçar os trabalhos de higiene e de proteção de saúde nos postos fronteiriços e em determinados estabelecimentos e meios de transporte. O governo irá adoptar medidas adequadas, tendo em conta a evolução epidêmica, no sentido de ajustar o funcionamento das escolas e das instituições dos serviços sociais. Além disso, iremos fazer um balanço geral da experiência
verificados no âmbito dos trabalhos de prevenção e controle da epidemia, aperfeiçoando ainda mais a proteção de comunidades, medidas de tratamento dos pacientes e planos preparatórios, de modo a forçar o mecanismo de prevenção e controle de grandes doenças transmissíveis e garantir a saúde e segurança da população. Como próximo passo, iremos desenvolver trabalhos relacionados com o bem-estar da população e o incentivo ao consumo. Em resposta ao impacto epidêmico, esta Secretaria irá dar grande importância ao bem-estar da população e incentivar o consumo. Por exemplo, o IAS irá atribuir um subsídio adicional de 2 meses às famílias beneficiárias de apoio social. Os serviços de saúde irão distribuir vales de saúde adicional de 600 patacas a dotes assistentes permanentes. A Direção dos Serviços de Educação e Juventude e a Direção dos Serviços de Ensino Superior irão conceder um financiamento às escolas para aquisição de materiais e equipamentos de higiene. O Fundo de Desenvolvimento Educativo irá reforçar o apoio às escolas das obras de grande envergadura ou de emergência. E o Fundo de Ensino Superior irá lançar o estudo especial sobre a prevenção e resposta às grandes doenças transmissíveis. O Instituto Cultural irá incentivar o pagamento de rendas de um ano do Centro Cultural, permitindo às associações culturais local o reembolso das despesas de atividades que foram efetuadas em sequência do cancelamento devido à situação. Além disso, será dada prioridade às obras de instalações culturais, desportivos e educacionais. O Instituto do Desporto irá lançar as obras de modelação de residência de atletas do Centro de Formação e Estágio dos atletas e a realizar atividades de desporto para todos de grande escala, com vista a impulsionar o consumo. 豁免本地海上遊船舶嘅。 Ao mesmo tempo, iremos prestar diversos auxílios econômicos adequados aos setores do turismo e das indústrias culturais criativas. No domínio do turismo, haverá isenção do imposto de turismo iniciado sobre as despesas de consumo efetuados em estabelecimentos ligados a outros serviços de turismo, como hotéis e simulados e instalações tipo Health Club, saunas, salas de mensagem, entre outros, pelo período de 6 meses do ano 2020. Isenção do pagamento das taxas derivadas da emissão de avalas e licenças administrativas ou da renovação desses documentos, bem como do respectivo imposto do selo, isenção do pagamento das taxas aplicadas às embarcações utilizadas para a operação do passeio marítimo de Macau, isenção do pagamento de retribuição pecuniária por parte dos concessionários dos terminais marítimos de terceiros, isenção do pagamento e estacionamento das taxas, isenção do pagamento de rendas dos operários dos móveis sobre alçados do governo, isenção das taxas de vistoria dos hotéis. Haverá lugar ainda ao lançamento das medidas de incentivos turísticos e de prorrogação no prazo de pagamento de empréstimos de fundos para as indústrias culturais. O regime jurídico de áreas de nossa tutela vai ser objeto de aperfeiçoamento. Em 2020 será elaborado o diploma relativo ao regime de gestão de registro de medicamentos chineses, impulsionada a revisão da Lei de Atividades Farmacêuticas, do Estatuto do Pessoal Docente de DSES e do regime do ensino superior e elaborado o reconhecimento dos graus de diplomas do ensino superior de Portugal. Será prestada uma estreita colaboração dos trabalhos de aperfeiçoamento da proposta de lei sobre a Lei de Atividade das Agências de Viagens e da provisão de guia turístico. Um primeiro passo consiste no âmbito de reorganização da distribuição de trabalho entre os serviços e a fusão dos serviços de educação e juventude e serviços do ensino superior para, conforme as necessidades do futuro, reorganizar a estrutura orgânica. Em segundo lugar, a referir a integração do Fundo das Indústrias Culturais no ICE, de modo a maximizar os recursos, orientando de forma mais eficaz as indústrias criativas. Foco na grande importância da prestação de saúde e elevar a qualidade dos serviços prestados. O governo irá reforçar ainda mais o mecanismo de prevenção e controle das grandes doenças transmissíveis e aperfeiçoar o sistema de proteção à saúde, ajudando os residentes de Macau com a autorização de residência do interior da China a aderirem ao seguro médico básico do interior da China. Na segunda metade do ano, o Centro de Saúde da Praia do Mantuco entrará em funcionamento, onde serão introduzidos os serviços de medicina tradicional chinesa e de saúde oral. O Hospital Conde São Januário implementará a título experimental a medida de levantamento de medicamentos por fases. Ademais, será planeado o alargamento da cobertura da faixa etária do programa piloto da prótese dentária para idosos. Haverá um empenho na construção da medicina inteligente para lançar várias medidas de conveniência por meio da utilização automática e continuar a aperfeiçoar o projeto eletrônico A Minha Saúde na conta única de acesso comum.
serão concluídas e divulgadas as linhas gerais do desenvolvimento do ensino superior a médio e longo prazo, bem como será estudado o alargamento da proporção do recrutamento dos estudantes do exterior. Será lançada no ano de 2020 a consulta pública sobre o novo planeamento para os próximos 10 anos para o desenvolvimento do ensino superior e a política da juventude dos próximos 10 anos. Serão aproveitadas as vantagens retiradas da cooperação interdepartamental, reforçando a sua coordenação para criar condições propícias para os estudos e empreendedorismo dos jovens. Iremos criar uma base de educação do amor pela pátria e por Macau para promover a educação patriótica. A sua entrada em funcionamento faseada está prevista para o final de 2020. As instituições do ensino superior serão apoiadas na introdução de recursos tecnológicos mediante a cooperação regional, promovendo a cooperação universidade e indústria. Em particular, a UMAC já criou a base modelo da Universidade e Indústria em Hanqing para fortalecer a cooperação da Universidade e Indústria. Ademais, a UMAC irá lançar novos cursos de formação para os trabalhadores da função pública. No âmbito do desenvolvimento de quadros qualificados bilíngues em chinês e português, o Fundo do Ensino Superior irá aumentar o apoio aos alunos para prosseguirem os seus estudos em Portugal. Quanto à formação na área da educação turística, será promovida a construção do Centro Internacional Português de Formação por parte do IPM, da Base para Educação e Formação em Turismo da Grande Bahia por parte do IFT e a publicação do periódico acadêmico sobre os estudos do jogo e do turismo pelo IPM, no sentido de elevar o impacto de Macau nessa área. Serão atualizados os montantes dos diversos subsídios. Será introduzido um subsídio para a aquisição de manuais escolares destinado aos alunos de Macau que frequentam escolas em Guangdong. Em setembro de 2020, a Escola Oficial de Saipaiwan vai entrar em funcionamento. Por outro lado, serão concluídos ainda este ano os preparativos para a entrada em funcionamento do Centro de Atividades do Ensino Técnico Profissional e do Centro de Atividades Pedagógicas de Línguas em Saipaiwan. Com o apoio do Ministério da Educação da China, em 2020 terá início o plano de formação de 1.000 docentes de excelência e organizada nos próximos 3 anos a deslocação por fases de 500 alunos de Macau ao interior da China para participação numa jornada de valão da STEM. Será promovida a educação da cultura da etiqueta tradicional chinesa, subsidiando as escolas na organização e na promoção das atividades. Será lançada, após a revisão e a reorganização, uma nova edição do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo. Reforço das áreas da ação social e da segurança social. Destacamos apoio aos idosos portadores de deficiência, às mulheres e crianças, entre outros grupos sociais em situação vulnerável. Para o efeito, iremos estabelecer 2 centros diurnos e um centro de serviços integrados para idosos, assim como o primeiro centro de serviços integrados para pessoas com demência. Implementaremos um plano piloto de atribuição de subsídios para prestadores de cuidados para prestar assistência às famílias mais carenciadas. Em 2020, serão implementadas 5 medidas que não foram executadas no Plano Nacional de Ação para os Serviços de Apoio a Idosos Médio Prazo e 10 medidas que não foram executadas no Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o próximo decênio Médio Prazo. Serão efetivadas em 2020 as 6 medidas que se encontram por desenvolver entre as 36 de curto prazo dos Objetivos de Desenvolvimento das Mulheres de Macau. Será aperfeiçoado o Sistema de Segurança Social de 2 níveis, promovendo a transição do regime de previdência central não obrigatório para o obrigatório. Haverá atualização da pensão para idosos e da pensão de invalidez de 10.630 patacas em 2019 para 3.740 patacas, sendo que os outros subsídios vão ser ajustados numa percentagem aproximada. Será atribuída a verba de incentivo básico única de 10.000 patacas e, a título de repartição extraordinária de saldos orçamentais, uma verba de 7.000 patacas aos residentes da RAEM habilitados. Desenvolvimento das áreas da cultura e do desporto. Iremos adoptar padrões mais exigentes na preservação e salvaguarda do património cultural e avançar o processo legislativo do regulamento administrativo relativo ao plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico de Macau para regularizar e optimizar a gestão do património mundial. Serão desenvolvidos os trabalhos da primeira fase para o estabelecimento do Centro de Monitorização do Património Mundial, nomeadamente a conclusão do projeto de concessão do sistema de monitorização. Acresce que serão iniciados os trabalhos relativos ao terceiro grupo proposto para a classificação de bens imóveis de Macau. Será realizado o levantamento do património cultural intangível para atualização do seu inventário, de acordo com a lei. Serão aproveitadas as ligações estreitas e vantajosas de Macau e os PLPs para promover intercâmbio e cooperação cultural. Será implementada a segunda fase do programa de lançamento de espaços artísticos e culturais para libertar mais espaços culturais destinados ao público, incluindo o antigo estábulo municipal do Gado Bovino, 4 moradias situadas na Avenida Correia Mesquita, Sala Bolivente,
da Biblioteca Sepaiwan. Em harmonia com a criação de uma cidade inteligente, será lançado o aplicativo móvel da Biblioteca Pública, aumentando mais funções como o pagamento eletrônico e o levantamento de livros pré-marcados. Ademais, será promovida a digitalização das coleções dos museus locais. Será concedido apoio ao desenvolvimento das indústrias culturais, dando início à apresentação das candidaturas da primeira edição de incentivo para as indústrias culturais criativas, por forma a encorajar o desenvolvimento de projetos culturais ou criativos com potencialidade. O princípio governativo de desenvolvimento do desporto para todos e do desporto de alto rendimento vai continuar a persistir. Terão lugar a quarta avaliação da condição física da população de Macau, com o acompanhamento dos trabalhos de construção do edifício de apoio do Centro de Formação e Estágio de Atletas, do Centro Desportivo em Monha, do plano de rodamento do Centro Desportivo Linfong e dos espaços secundantes, bem como o reforço da construção e gestão das instalações. Pretende-se também responder às necessidades dos residentes e atletas em termos de espaços e instalações desportivas. Serão introduzidos mais serviços eletrônicos do plano do sócio Sport Easy para preparar-se a implementação plena desses serviços no próximo ano. Continuará a seguir-se a cooperação com as associações desportivas e será reforçada a formação de talentos do grupo, nomeadamente através da formação de jovens atletas e aperfeiçoamento do sistema e do mecanismo de formação de quadros atletas. Serão organizados em 2021 em Macau as atividades de intercâmbio de futebol entre a China e os PLPs, a fim de desempenhar plenamente o papel da plataforma de intercâmbio desportivo entre a China e esses países. Promoção da recuperação e do desenvolvimento do setor do turismo. Em resposta à evolução epidêmica, será adotada uma série de medidas para promover a recuperação do setor do turismo, incluindo o apoio aos operadores turísticos locais, a realização de planos de incentivo de excursões de Macau, o reforço da promoção do mercado turístico das regiões vizinhas, a elevação da imagem de Macau como um destino com boas condições para viajar, a criação de uma plataforma de preferências para produtos turísticos de Macau e a organização de excursões gratuitas de meio-dia aos visitantes que residem em hotéis locais, bem como o lançamento de incentivos por fases destinados aos transportes aéreos, marítimos e os autocarros transfronteiriços. Serão promovidos os trabalhos de apreciação, os trabalhos legislativos da proposta de lei relacionados com as matérias dos estabelecimentos hoteleiros e de agências de viagens e da profissão de guia turístico, pretendendo, através da implementação do novo regulamento, acelerar o procedimento da emissão de licenças, optimizar o mecanismo de fiscalização e o ambiente de negócios. Acresce que será concluída a recolha e o tratamento de dados constantes da base de dados sobre a gastronomia macaense, quando na inauguração do Museu do Grande Prêmio Macau será implementada uma plataforma online de venda de bilhetes para melhor servir os cidadãos e os visitantes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no ano de 2020, esta Secretaria irá responder às novas exigências da população de Macau, de acordo com os objetivos da ação governativa, incentivando a promoção do bem-estar da população, o desenvolvimento da educação, da cultura e do desporto, promovendo a formação de quadros qualificados e os trabalhos dos jovens, bem como empenhando todos os esforços para criar uma base sólida para o desenvolvimento a longo prazo de Macau. Esta é uma breve apresentação sobre as linhas de ação governativa no domínio dos assuntos sociais e cultura 2020 e, em seguida, gostaria de ouvir as valiosas opiniões dos deputados. Fico por aqui. Muito obrigada.